Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E hoje eu vou falar sobre o livro Será que é o meu número? Oi, gente, eu comprei esse livro porque me surpreendeu muito, né, a sinopse e principalmente a capa. Eu gostei que a autora ela foi abordar um tema assim que você quase nunca vê nos livros, pelo menos nos livros que eu tenho aqui é um ou outro muito raro, muito difícil, que é plus size, né? A nossa protagonista, a Cindy, ela é uma plus size, sim, ela está acima do peso e não foi tratado como um tabu, isso é errado, isso é feio. Não, eu gostei que a autora abordou e como ela abordou na história. Só que eu tenho algumas ressalvas com relação a esse livro e eu quero muito contar para vocês. Mas antes, eu quero contar um pouco da história e aí vocês tiram suas próprias conclusões com a minha opinião, né? Vamos lá. Bom, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, será que é meu número? E aí eu vi ela até com um sapatinho aqui, que é o sapato, né, do protagonista, né, do protagonista masculino, né? Esse livro foi medido como um romance e, assim, ele é uma história meio reformulada da Cinderela para os dias atuais. A Cindy, né, nossa protagonista, mora com o pai. Ela ainda é apresentada para nós no primeiro capítulo como uma criança super assim esperta, um pouco tímida com relação a romance, né? Ela gosta muito do cara da pizza, por exemplo, do garoto que traz a pizza. E ela é muito fofa assim, e nos termos assim de sempre ser legal, de sempre conversar com o pai, assim, ela tem uma afinidade muito grande e eles conversam sobre tudo, então é muito legal a relação dela com o pai, o carinho que ela tem com o pai dela, que você já vê nas primeiras páginas do livro, então isso te encanta, né? O livro começa muito bem e aí depois de alguns anos acontece, né, como na história da Cinderela, o pai dela, né, ele casa com uma mulher, né, muito rica, inteligente. Ela, se eu não me engano, é produtora de programas de televisão e tudo, e ela tem duas filhas, né, e aqui no caso elas são gêmeas e elas acabam sendo meio irmãs da Cindy, né, como na história da Cinderela. Mas diferente da história da Cinderela, ela se dá muito bem com a madrasta e muito bem com as irmãs, sério, elas são muito unidas, é uma família assim apresentada com muita união, muito amor, eles conversam sobre tudo, eles se apoiam e como na história da Cinderela, o pai dela acaba morrendo, né, acaba morrendo e ela fica muito abalada e tem o apoio da madrasta dela, tem o apoio das irmãs dela. E assim, gente, eu gostei bastante desse começo, de tudo que, assim, a história é contada aos poucos, né? De como é a família deles, como eles se amam. Parece que é um livro que não é um romance do casal, é um romance, assim, que conta muito a relação da família, né? Dela com os parentes dela. E assim ela vai estudar, né? Ela vai pra faculdade, quando ela tá maior de idade, ela vai estudar moda. E é muito interessante porque ela aborda isso, porque ninguém da faculdade dela não é plus sizer, né, igual ela, e é muito difícil você encontrar roupas bonitas para pessoas que estão com números que não estão de acordo, né, com o que a moda dita. E ela critica um pouco isso, não muito. Eu achei que ela devia falar um pouco mais. Tanto é que quando é abordada é muito rápido, eu senti muita falta disso. Tem um episódio, um capítulo aqui que fala sobre isso e ela se dá super bem, porque a Cindy ela tem, né, uma mentalidade muito grande, assim, muito rápida, já que ela gosta muito de moda, ela é inteligente, é criativa, então ela começa a costurar, a fazer as roupas dela de acordo com o que ela acha, sim, vai caber no meu corpo, então eu tenho que ficar bonita. Então eu gostei muito disso, mas é só um capítulo, praticamente, e eu queria que falasse um pouco mais. Então vamos falar agora do Príncipe Encantado, porque a gente já sabe um pouco, né, sobre a família da Cindy, e ela tá voltando, saindo da faculdade, tá voltando pra casa, ela acaba conhecendo, esbarrando com ele, com esse rapaz bonito, e ele sempre se encanta por ela, acha ela linda, e eles não se veem mais, e aí do nada, né, a Cindy, ela
vê que a madrasta dela tá produzindo um programa de muito sucesso ainda, e ela falou que uma participante saiu desse programa. E agora, como é que a gente vai arrumar de última hora, né, uma participante? E assim, a gente acaba se candidatando. Falou, não, eu posso ir? Porque eu saí da faculdade, não recebi nenhuma proposta de emprego, e eu acho que isso vai alavancar um pouquinho. E é um reality show, né, para um rapaz escolher entre várias mulheres a sua princesa, né, para escolher a sua amada, com quem ele vai se casar no final. Então ela fala, ai, eu não preciso do rapaz, eu preciso só da visibilidade, as pessoas me olharem, né, e verem que eu sou capaz, porque elas têm que fazer várias provas, né. É um reality show mesmo. E ela vai com o intuito e ela fala pra madrasta dela que ela quer ir com o intuito mesmo, pra ela futuramente conseguir ter visibilidade, pra ela conseguir um emprego, já que ela tá desempregada, e ela quer que as pessoas conheçam que ela consegue, né, fazer roupas bonitas, que ela tem uma criatividade para fazer sapatos bem bonitos, e ela é realmente inteligente e criativa para isso. E ela, tá bom, já que você não quer, né, então num reality show ela fala, olha, tem várias coisas que acontecem no reality show, eu não quero que você fique preocupado, vai ter pessoas que vão falar mal, como pessoas que vão te amar. Quando ela chega no reality show, né, as irmãs dela também entram nesse reality show, né, e elas são já pessoas que estão, né, nas redes sociais, já são famosinhas, elas aproveitam para entrar também para conseguir visibilidade. E elas três vão com esse objetivo, elas são muito unidas, muito amigas, acontece muita coisa lá dentro, né. E quem é o nosso príncipe, né, gente, que ela acaba sendo apresentada? É o mesmo rapaz que ela encontrou no aeroporto. E ela fica encantada, ah, você tá aqui e tudo, né? Mas o objetivo aqui não é esse, não sei o quê. Mas ela não fala isso pra ele, né? E ela acaba gostando de estar lá. Ela acaba se encantando muito, né, com o que acontece dentro das câmeras, e aí eles não podem também ter acesso aos celulares para ninguém saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, mas ela acaba descobrindo, né, que as pessoas estão gostando muito dela, porque ela é a única participante que é plus size, então ela acaba se cantando, as pessoas gostam bastante dela. Bom, agora eu vou falar, já fiz um resumo, né, bem rápido, falei bastante rápido, para o vídeo não ficar longo, e sobre o que eu achei. Bom, o livro é muito voltado para a família da Cindy, não é foi vendido como um romance, mas ele não é exatamente um romance, porque o foco não é o casal. Eu senti muita falta disso, e eu vou ler aqui pra vocês, né? Quando uma das participantes de Antes da Meia-Noite, que é o nome do programa, ela desiste no último minuto de participar, Cindy é jogada sobre os holofotes. Ela não é exatamente jogada, né, gente? Ela mesmo se propõe. Exibir uma coleção matadora de sapatos em rede nacional parece uma ótima maneira de impulsionar sua carreira. Na realidade, eu fiquei esperando muito que ela falasse muito sobre os sapatos dela, e ela falou muito pouco. Ela só, assim, me encantou mesmo falando das roupas, né? Dos sapatos foi um ou outro, e às vezes nem eram sapatos dela. Mas tudo bem. E já que ela está ali, por que não aproveitar alguns encontros luxuosos com um solteiro cobiçado? Eu não senti muita química. Gostei, mas eu não senti muita química não só com o solteiro, mas com os outros participantes. Eu acho que é porque a autora ela não abordou tanto, os outros participantes ficaram muito apagados. A Cindy foi a que mais, né, você via tudo na visão dela, então você sentia muito mais afinidade por ela do que por outros. Então isso me incomodou muito. Por exemplo, tinha 20 participantes, a gente conheceu só 5. Ele teve encontro com uma ou com outra, com 2, 3, e às vezes repetidamente com a mesma participante. É claro que é contado o porquê aqui, mas eu senti falta de você abordar mais, né? A autora ter abordado muito mais isso sobre cada pessoa. Por exemplo, uma participante é contado muito mais a história dela, da vida dela, porque ela tá ali e é só ela, as outras não, sabe? Então ficou muito assim afastado, eu senti muita falta disso. E é um livro grande, assim, tem umas 300 páginas, gente, não é um livro pequeno. No entanto, ser a primeira e única participante plus size em Antes da Meia-Noite transforma numa sensação viral e num ícone do movimento body positive, da noite para o dia. E o mais inacreditável, ela pode realmente se ver apaixonada por esse príncipe encantado. Pra falar a verdade, eu não senti tanto, porque eles não abordaram tanto esse romance. Assim, ficou pensando na menininha. Ele é bonitinho, acho que ele gosta de mim, sabe? Não aprofundou tanto na história. Por isso que eu tô falando pra vocês, não é um romance, é uma história fofa, é uma história muito legal sobre uma superação
dela, né, de não ligar para a opinião dos outros. Eu senti muita falta de haters, porque com certeza quando você está num programa de televisão, num reality show, tem os haters, tem pessoas que vão falar. A autora ela não colocou isso aqui, ela só colocou que 100% da população amava a Cindy, né? Porque a Cindy estava tirando os estereótipos e tudo. Eu gostei, claro, porque ela usou de uma forma positiva, mas era legal ela ter falado um pouquinho que as pessoas estavam achando dos casais dela e tudo, porque sempre tem aquelas coisas negativas, por mais que 90% poderia ser positivo, ela colocar uns 10%, pouquinho lá, só pra gente ver que é o mundo real, isso acontece, né? E eu senti a falta disso aqui. Para chegar até o final, além de encarar os fãs e os haters em uma casa cheia de outros participantes com que ela não tem certeza se pode confiar, Cindy terá de dar um salto no escuro e torcer para que seu salto e seu coração não se quebrem no processo. Dentro da casa, sim, ela encontrou, claro, participantes que queriam, né, o prêmio de todo custo, estavam querendo mesmo. Fora ela não queria, ela não tava ligando muito, mas as outras queriam muito, né, ganhar, então ficou aquela briga, aquela disputa, aquela, ai, nossa, você vai ver só, não gosto de você, e existe aquela menina chata, ai. Então assim, resumindo, eu dei sério, 3 pontos, 3 estrelas, né, no Scooby por esse livro. Eu gostei pelo que a autora abordou, o tema que a autora abordou, a família da Cindy, porque ela não deixou, vamos fazer a história da Cinderela, a madrasta má, que vai ridicularizar ela, ou as irmãs, não. Ela colocou uma família amorosa, que eu gostei bastante, né, as irmãs dela, os irmãozinhos delas pequenininho, né, o pai, nossa, todo mundo super fofo, sempre estão apoiando. Então a Cindy, ela tem aquela autoestima, né, ela não deixa nada abalar ela, por mais que ela sabe que às vezes as pessoas falam as coisas dela, ela fala, não vou ficar, né, discutindo, e eu gostei bastante disso. Mas o livro foi vendido como um romance, e eu não vi muito esse romance. O final, o plot twist, eu achei muito bobo, sinceramente. Sinceramente, eu preferia que, sei lá, eu achei que assim, ela falou, ela descobre uma coisa, ela fala assim, poxa, eu não acredito. Mas o objetivo dela, gente, no programa, era conseguir visibilidade, não se apaixonar pelo príncipe. Então ficou meio assim, o plot twist ficou meio assim, não sei. Você já leu esse livro? Se você leu, me fala o que você achou desse plot twist. O que você achou, né? O que a autora, como ela abordou o romance. Porque eu fiquei muito, assim, chateada, sério. E então por isso que eu só dei 3 estrelas, mais pela história da família dela, da história dela, mas não pelo romance, o reality show e tudo. Sei lá, tem hora que eu gostava da Cindy, tem hora que eu não gostava por causa dessa situação. Eu fiquei, meu... Mas a escrita da autora é boa, eu gostei bastante. O livro começa muito bem, ele vai decaindo um pouco, mas não é um livro ruim, né? Tem os lados positivos. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro. Me conta aqui se você já viu outros livros, né, com esse mesmo tema, porque eu gostei, foi o primeiro. Eu sei que essa autora, ela escreveu um livro muito bom, né, que eu ainda não li, mas eu vi o filme, que é o livro Dublin, né, que é com a Jennifer Aniston, e ela também aborda o tema plus size. É um livro que eu gostei bastante, gostei muito mesmo. A menina, ela não tinha uma autoestima muito grande comparada à Cindy, então isso foi reformulando mesmo no filme. Não sei se é igual ao livro, né, mas eu gostei muito da história, de como ela venceu isso, né? Ela venceu todos esses obstáculos, e eu gosto que a autora, ela aborda isso, né? Que você sim pode se apaixonar, que você pode amar, que você tem que sim ter a sua autoestima, por mais que o mundo diz não, né? Eu gostei, então por isso que minha nota não foi tão baixa, mas eu gostei que a autora, ela conseguiu abordar isso muito bem. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, curta aí, gente, me segue para mais vídeos vocês assistirem, né? Os próximos vídeos que eu já li, né, de livros que eu já li. Então, um super beijo, tchau!